A Páscoa é uma das festas mais antigas já registradas, passada de geração em geração por milhares de anos. Mas quantos realmente entendem sua verdadeira origem e significado? Na realidade, a história da Páscoa é frequentemente distorcida e mal interpretada, inclusive por muitos cristãos que não entendem o propósito correto da Páscoa dentro da revelação de Deus para a humanidade. Neste vídeo, você descobrirá a verdadeira história da Páscoa, que na verdade vem da Páscoa judaica. Você aprenderá sobre suas próprias origens, seu significado histórico e espiritual para o povo judeu, e você também entenderá sua profunda conexão com a fé cristã centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora para não perder mais nenhum vídeo. Podemos começar explicando que a Páscoa judaica é uma celebração judaica estabelecida por Moisés seguindo uma ordem específica de Deus. A primeira Páscoa judaica ocorreu no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário litúrgico judaico. Após o exílio babilônico, foi renomeado para Nisan. Este mês corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário. No entanto, a história da Páscoa tem suas raízes ainda antes da época de Moisés, aproximadamente 500 anos antes da Páscoa ser instituída. No Egito, depois que os israelitas estiveram no Egito por 400 anos, Deus levantou Moisés como o libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou contra os egípcios. Foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. A Bíblia registra que quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés sobre como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou-lhes que sacrificassem um cordeiro sem defeito no dia 14 do mês de Abib e derramassem o sangue do cordeiro nas ombreiras e ombreiras altas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo acompanhada de pães ázimos e ervas amargas. Mas o que significavam esses pães ázimos e por que o pão ázimo com ervas amargas era comido? Pão ázimo é pão feito sem fermento. Eles eram comidos como um lembrete da pressa durante o êxodo. As ervas amargas, por outro lado, simbolizavam o sofrimento e a aflição dos tempos da escravidão no Egito. O Senhor também ordenou que fossem consumidos rapidamente, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. A Bíblia nos diz que quando o julgamento do Senhor caiu sobre o Egito, todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais, pereceram. Isso também marcou a derrota dos deuses egípcios. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo 12, versículos 26 e 27, onde lemos o seguinte: "E acontecerá quando seus filhos lhe disserem: o que é isso? Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou pelas casas dos filhos de Israel no Egito quando ele feriu os egípcios e libertou nossas casas." Então as pessoas se curvaram e adoraram. Em hebraico, a palavra Páscoa significa basicamente passagem, derivada do verbo saltar ou pássaro. Portanto, quando o julgamento de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que foram marcadas com o sangue do cordeiro sacrificado foram poupadas. Portanto, o significado de passar transmite a ideia de poupar por misericórdia. Em outras palavras, naquele dia o julgamento de Deus passou sobre os israelitas e eles foram salvos. Mas como foi seguida a observância da Páscoa ao longo da história dos hebreus? Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Portanto, no festival judaico mais antigo, os judeus tinham que seguir as regras básicas estabelecidas no Pentateuco, como Êxodo 12, Levítico 23 e Deuteronômio 16, a fim de celebrar a Páscoa. Assim como na primeira Páscoa ainda no Egito, a festa anual era celebrada ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês, seguido de 7 dias consecutivos chamados de Festa dos Pães Ázimos. O cordeiro macho sem defeito e com até 1 ano de idade que seria sacrificado era separado do rebanho por cada família no dia 10 do primeiro mês e mantido até o 14º dia. O animal era então assado inteiro sem quebrar nenhum dos ossos. O cordeiro deveria ser comido rapidamente com ervas amargas e pão ázimo. Os israelitas também deveriam comer o cordeiro preparado para a viagem como um lembrete de sua partida apressada do Egito. As sobras do cordeiro deveriam ser queimadas, pois não era permitido usá-las no dia seguinte. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual aos seus filhos.
Uma segunda Páscoa também foi instituída um mês depois para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração. De acordo com o capítulo 9 do livro dos Números, enquanto vagavam pelo deserto, os filhos de Israel não celebraram a Páscoa. Começaram a celebrá-la novamente somente quando já estavam acampados em Gilgal, liderados por Josué. Também há várias outras passagens da Bíblia que mencionam a celebração da Páscoa em todo o Antigo Testamento. Até a época de Jesus, no Novo Testamento, lemos que Jesus era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa durante o ministério terrestre de Jesus. Durante este período, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o sangue era derramado por um sacerdote no altar. A refeição da Páscoa podia ser comida em qualquer casa da cidade e era comum que os judeus se reunissem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos que se reuniram no cenáculo, formando uma espécie de unidade familiar durante a Páscoa. Acredita-se que entre 60.000 e 180.000 judeus vieram a Jerusalém durante este período, principalmente judeus da diáspora vindos de todas as partes do Império Romano, constituindo a maioria deles. Os gentios não foram autorizados a participar da Páscoa, mas os pré-iluminados que concordaram em cumprir as condições exigidas pela lei mosaica foram admitidos na celebração. Muitos estudiosos sugerem que nos tempos do Novo Testamento cerca de 250.000 cordeiros foram sacrificados durante a celebração da Páscoa judaica. Obviamente, esta responsabilidade exigiu a participação de centenas de sacerdotes, já que todos os cordeiros tiveram que ser sacrificados antes do anoitecer do dia 14 de Nisan. A quantidade de sangue proveniente de todos esses numerosos sacrifícios foi significativa. Por alguns dias, as águas do riacho perto do templo em Jerusalém ficariam vermelhas por causa de todo aquele sangue, que serviu como um lembrete vívido do custo do pecado. Após a queda de Jerusalém e a subsequente destruição do templo em 70 d.C., a celebração da Páscoa judaica tornou-se mais íntima e familiar do que durante o Êxodo, uma vez que o ritual completo não podia mais ser realizado no templo. No entanto, é inegável que o sangue derramado do cordeiro sacrificado na Páscoa judaica apontou para o único sangue capaz de expiar verdadeiramente o pecado, o sangue de Jesus Cristo. ***, o cordeiro sacrificado ***. O cordeiro sacrificado na Páscoa judaica serviu apenas como símbolo do sacrifício perfeito que Deus providenciaria para resolver o dilema do pecado humano. E é aqui que encontramos o verdadeiro significado da Páscoa para os cristãos. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, de seu livro, profetizou sobre o Messias, descrevendo-o como um cordeiro levado ao matadouro. João Batista, ao falar sobre Jesus, o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. E assim como o Cordeiro Pascal sem defeito, no sacrifício de Cristo nenhum de seus ossos foi quebrado, cumprindo o que foi profetizado pelo salmista no Salmo 34, versículo 20. Tudo isso provavelmente aconteceu numa sexta-feira, embora alguns também defendam a possibilidade de ter sido numa quarta ou quinta-feira. Aqui, consideraremos a sexta-feira como a posição mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Por isso, na quinta-feira à noite, Jesus e os seus discípulos comeram o Cordeiro Pascal em Jerusalém. No entanto, o que nem todos os leitores da Bíblia percebem é que esta foi a última refeição da Páscoa, o que significa que a última vez que a instrução dada enquanto ainda no Egito deveria ser observada. Depois daquele momento, ninguém deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pão ázimo. Isso porque o Cordeiro de Deus deveria ser sacrificado de uma vez por todas em um sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de quaisquer acréscimos. O próprio Filho de Deus foi dado como resgate em nome dos redimidos para apaziguar a santa ira de Deus que exige punição por pecado. ***, a ceia do Senhor ***. Então, em vez de cordeiro assado com ervas amargas e pães ázimos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em sua memória até o dia de seu retorno. Desta forma, quando comemos o pão, nos lembramos de seu corpo partido e quando tomamos o cálice, nos lembramos de seu sangue derramado. Foi assim que a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. Também é interessante notar que a Páscoa apontava para o futuro, era um símbolo do que estava por vir, uma antecipação da promessa que seria cumprida.
A ceia do Senhor olha para trás, simbolizando a promessa cumprida e ao mesmo tempo oferecendo esperança para o futuro, quando todas as coisas serão consumadas no dia do retorno de Cristo. Jesus participou da última ceia com seus 12 discípulos, prometendo compartilhar conosco a glória celestial. Surge então a questão se os cristãos devem ou não celebrar a Páscoa. ***a Páscoa e os cristãos ***. É fundamental entender, como já foi explicado, que a Páscoa era na verdade uma festa judaica chamada Páscoa, que hoje a Igreja Católica chama de Páscoa, que simbolizava o sacrifício do Filho de Deus. Portanto, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele entendeu perfeitamente o significado da Páscoa. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. Em outras palavras, celebrar a Páscoa judaica é abraçar o que era temporário e inferior. O autor de Hebreus enfatizou isso em sua epístola, apresentando Cristo como nossa Páscoa perfeita. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo foi claro ao afirmar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal sacrificado. Por isso, os cristãos não celebram a Páscoa todos os anos em março ou abril, mas se reúnem para celebrar a ceia do Senhor durante todo o ano em memória de seu sacrifício no Calvário. Foi lá que seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça divina e evitando que seu povo sofresse a condenação eterna. Se alguém me perguntasse o que a Páscoa significa para os cristãos, eu responderia que para nós ela representa que através dos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou sobre nossas vidas. O sangue de Cristo nos justificou, sua porta foi colocada em nossa porta. É por isso que, de certa forma, os cristãos não celebram a Páscoa, mas sim a ceia do Senhor. Tradições da Páscoa Uma pergunta comum que as pessoas costumam fazer é de onde veio a tradição que envolve ovos de coelho e chocolates. Na realidade, esses elementos foram adicionados posteriormente à celebração da Páscoa. As pessoas muitas vezes defendem a inclusão destes elementos argumentando que o ovo simboliza a nova vida e a fertilidade do coelho, como no caso do chocolate. Talvez a explicação mais plausível seja que, associado aos outros dois elementos, é benéfico para o comércio. Em qualquer caso, esses elementos não têm ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. No entanto, embora a Páscoa judaica não seja uma data sagrada para nós cristãos, devemos agir com discernimento e prudência. Devemos aproveitar este tempo em que muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa, desde suas origens, apontando para Cristo como o Cordeiro de Deus até sua consumação no Calvário, onde nossas algemas foram quebradas. Além disso, devemos nos consolar na promessa de que o verdadeiro significado da Páscoa será plenamente realizado no novo céu e na nova terra. Ali, o povo escolhido de Deus será completamente livre de todo o pecado e a nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a sua plenitude. Compartilhe seus comentários se você já conhecia a verdadeira história da Páscoa e compartilhe este vídeo com alguém que talvez não entenda o significado correto dessa comemoração. Desejo uma maravilhosa Páscoa para você.